Olá, voltamos agora com o programa A Notícia de Frente. Nós vamos ao vivo agora, uma entrevista virtual com um deputado do PT, Lúdio Cabral, que durante essa semana passada fez denúncias gravíssimas em relação à Coronavac especialmente. Temos ao vivo aí o deputado Lúdio Cabral. Bom dia, deputado. Obrigada aqui por sua participação. Na semana passada, o senhor fez denúncias, enquanto mais de 35, quase 39 mil pessoas estavam tentando tomar a segunda dose da Coronavac. O senhor vem com um dado alarmante, que 70 mil doses deste imunizante estariam faltando no estado. Eu pergunto, deputado, qual é a base que o senhor tem para fazer essa denúncia? Bom dia. Oi, Luciana. Bom dia. Prazer poder estar aqui em diálogo com vocês. Eu tenho feito um monitoramento da vacinação no estado desde a chegada da primeira remessa. E eu trabalho com duas bases de dados. Primeiro, as resoluções da CIB, a Comissão Intergestores Bipartite, da Secretaria de Estado de Saúde, que estabelece os critérios para a distribuição. Quantas doses para a primeira dose, quantas doses para a segunda, quantas doses por município e quantas doses por público-alvo. Já há mais de 20 resoluções ao longo desse período em que a população está sendo vacinada. E depois eu comparo essas informações com o painel do Ministério da Saúde, que nos fala sobre a quantidade de doses aplicadas. Bom, em relação à Coronavac, a última remessa que o Estado havia recebido até quinta-feira agora, porque quinta-feira agora chegou uma remessa de vacinas, dentre elas a Coronavac. Mas até o dia 14 de maio, o Estado tinha recebido 623.360 doses da Coronavac. E havia aplicado 553.210 doses. Uma diferença de 70.150 doses, que foram recebidas e não foram aplicadas. Eu venho alertando há bastante tempo que a diferença entre vacinas recebidas pelo Estado e vacinas aplicadas sempre foi uma diferença grande. Hoje, por exemplo, da quantidade de vacinas que o Estado recebeu até agora, 25% das doses não foram aplicadas ainda. Há sempre uma diferença de 25%, 30%, que eu sempre questionei. Nós temos que entender por que há esse percentual de doses não aplicadas. Como a última remessa da Coronavac havia chegado no dia 14 de maio, no dia 15 de junho, exatamente um mês depois, eu fiz esse balanço. E o que eu pude observar? 39 mil pessoas que receberam a primeira dose estavam com a segunda dose atrasada. Significa dizer que não tem dose disponível para vacinar essas pessoas. Nós vivenciamos esse drama nas últimas semanas. Ora, como 39 mil pessoas aguardam uma segunda dose se o Estado recebeu 623 e aplicou apenas 553 mil? 70.150 doses se perderam. Onde essas doses estão? O que aconteceu com elas? Elas foram aplicadas e não foram registradas no sistema? Elas foram aplicadas em outros públicos e não houve registro, houve perda mesmo de doses de vacina no processo de aspirar a vacina no frasco, dependendo da seringa que é utilizada, houve perda de frascos. Essa é uma questão que precisa ser respondida por quem tem responsabilidade. Essa semana eu encaminho o requerimento ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Estado, às Secretarias Municipais, porque se a gente não compreender o que está acontecendo e por que a perda de doses de vacinas, nós vamos perder ao longo do tempo, num cenário de escassez, a capacidade de vacinar com eficiência a nossa população. Tá certo. O que está em jogo aí, de fato, é a eficiência da imunização. Professor Haroldo, o senhor pode fazer perguntas ao deputado Lúdio Cabral. Bom dia, deputado Lúdio Cabral. É um prazer recebê-lo aqui no programa Notícia de Frente. Bom dia. Não seria, à luz do bom senso, não seria mais inteligente nós imputarmos a não notificação dessas doses nesse momento? Ou seja, os municípios não notificaram, vacinaram e não notificaram, do que previamente colocar uma denúncia gravíssima dessa natureza? Haroldo, o levantamento que eu faço é um levantamento técnico. E todos os municípios têm
as condições e se prepararam para isso. Inclusive, depois que Mato Grosso figurou um bom tempo como o último estado em ritmo de vacinação no nosso país, se prepararam para alimentar o sistema. Parte do problema pode ter relação com o registro? Pode, mas eu não acredito que isso explique todo o problema. E é muito cômodo nós atribuirmos à não alimentação do sistema essa situação. Os municípios, o Estado, o Ministério da Saúde, eles têm um banco de dados por CPF, ou seja, cada vacina que é aplicada alimenta um banco de dados. Eu, infelizmente, não tenho acesso a esse banco de dados, porque se tivesse, eu já teria condições de me aprofundar na análise dos números desse banco de dados para entender o que de fato aconteceu. Pode haver o problema de registro? Pode, mas ele não explica tudo, Haroldo. E, na minha opinião, o maior problema, o maior responsável por essa situação está nas seringas que estão sendo utilizadas pelos municípios. A seringa ideal para a aplicação da Coronavac é a seringa de 1 ml. Porque na hora de você aspirar um frasco que tem 5 ml, você precisa de uma seringa que dê precisão na hora da aspiração. E a seringa mais precisa é a seringa de 1 ml. Porque se você, ao invés de aspirar 0,5 ml, aspirar 0,6 ml, isso representa uma perda de 20% das doses disponíveis em cada frasco. Ao invés de 10, você tem 8 doses. E todos os frascos vêm envasados com um percentualzinho a mais de vacina dentro do frasco para perda técnica, que é de 5% das doses. Então, os municípios, o Estado, o Ministério da Saúde, ou seja, qual é a seringa que está sendo utilizada para aplicar? É de 1 ml? É de 2? É de 3? Quanto maior o tamanho da seringa, menor a precisão e maior o risco de você perder vacina. Se eu fosse um gestor municipal do Estado, eu já estaria preocupado com isso há bastante tempo, em orientar, olha, vamos utilizar a seringa de 1 ml, porque se a gente utilizar ela, ao invés de 10 doses por frasco, nós podemos ter 11 doses por frasco, ganhar uma dose em cada frasco que a gente utiliza. E a seringa adequada ser fornecida para os trabalhadores que estão na linha de frente. Pode haver outro tipo de problema? Pode ter fura-fila, pode ter pessoas de outros públicos que foram vacinadas e não houve registro, mas, na minha opinião, a questão ela é técnica e depende de você aprimorar o processo de vacinação da população. Há um outro problema sério. Mato Grosso parece que esqueceu, especialmente as maiores cidades, que tem um sistema único de saúde, que já tem salas de vacina nos postos de saúde, que tem enfermeiro, que tem técnico de enfermagem, que tem agente de saúde, e isso poderia agilizar bastante o acesso da população à vacina e assegurar ganho, tanto de eficiência na quantidade de doses aplicadas, quanto de eficácia em aplicar o esquema completo na população, primeira e segunda dose, porque também há uma perda de eficácia populacional da vacina se eu tenho um percentual de pessoas que não receberam a segunda dose grande. E esse percentual existe, por exemplo, em todos os públicos-alvo até agora, à exceção dos trabalhadores da saúde, que já alcançaram um percentual acima de 95% pela segunda dose, todos os outros públicos estão abaixo do percentual ideal. Os idosos de 70 a 74 anos, por exemplo, 23% deles não receberam a segunda dose da vacina. Deputado, Kleber Lima, bom dia. Bom dia, Kleber. Pelos números que o senhor apresenta aqui, essas 70 mil doses que são a diferença entre o que o Estado recebeu e o que foi aplicado, segundo os seus cálculos, resultaria em aproximadamente 11% de perda, né? Dobraria a perda técnica aí que o senhor falou que é histórica. Isso é algo que o senhor está apurando, a gente vai também questionar o governo do Estado em relação a isso, mas eu quero o seu parecer sobre essas 39 mil pessoas que não receberam a segunda dose. Tem um prazo de validade entre a primeira e a segunda dose. Se essas pessoas não receberem a segunda dose dentro desse prazo, qual que seria o procedimento? Tem que reaplicar? Elas vão ter que tomar 3 doses? Kleber, essa é uma questão importante. A eficácia das vacinas, ela é resultado
dos estudos que foram feitos estabelecendo qual o intervalo ideal entre a primeira e a segunda dose para você ter o máximo de eficácia. A Coronavac é de 28 dias, o intervalo máximo. A segunda dose tem que ser aplicada entre 14 e 28 dias. A AstraZeneca, o intervalo é de 12 semanas. Por que esse intervalo? Porque é o intervalo onde a vacina alcançou mais eficácia. Nós temos 39 pessoas sem ter recebido a segunda dose em Mato Grosso. No momento em que a dose estiver disponível, as pessoas têm que receber a segunda dose, mesmo que o intervalo exceda o intervalo de 28 dias. Há uma queda da eficácia? Há uma queda da eficácia. Pequena, mas há. Agora, a recomendação é: tenha a segunda dose disponível. Se o intervalo foi de 28, foi de 35, foi de 60 dias, você tem que fazer a segunda dose quando a dose estiver disponível, mesmo que haja uma perda pequena de eficácia nesse processo. Essa medida da perda, nós não temos ela, infelizmente, mas ela é pequena exatamente em função dos muitos estudos que foram feitos para poder se estabelecer qual o melhor intervalo. Deputado, alguns países já estão, alguns cientistas em alguns países já estão misturando vacinas, né? Farmacêuticas diferentes, AstraZeneca com Pfizer, né? Pfizer com Janssen, enfim. O senhor acredita, o senhor que é da área específica, acredita que realmente isso possa acontecer e dar celeridade ao processo de vacinação? Porque uma vez que nós possamos misturar as vacinas, a gente fica na dependência de uma farmacêutica só. Tudo depende, Haroldo, dos estudos que estão sendo conduzidos. Eu tenho conhecimento do estudo conduzido a Pfizer em parceria com a AstraZeneca para as duas vacinas serem aplicadas, uma como primeira dose e outra como segunda, num esforço de aumentar a eficácia dessas vacinas. São os estudos que irão determinar se há ou não essa possibilidade. Hoje, a orientação é: se você tomar a primeira dose de um laboratório, a segunda dose necessariamente tem que ser daquele laboratório. O que nós precisamos é ampliar o pool de vacinas à nossa disposição para que a gente tenha mais condições de vacinar mais pessoas ao longo do tempo. Hoje, no Brasil, nós temos a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer, e vai chegar agora a Janssen, né? Nós também estamos na expectativa de que a Sputnik também chegue no nosso país, porque a gente tendo um leque maior de vacinas à disposição, nós conseguimos ampliar a população vacinada. Nós estamos com a cobertura vacinal ainda muito baixa, mas muito baixa mesmo. São mais de 5 meses de campanha de vacinação em andamento, e nós não alcançamos nem 15% ainda da população do país vacinada com as duas doses, com o esquema completo. Deputado, só para a gente encerrar aqui, uma última pergunta, de forma bem breve, já que o senhor é médico, consegue explicar para a gente entender isso melhor. A perda técnica dos imunizantes, todos têm perdas técnicas, seja da Coronavac, da Pfizer, da AstraZeneca. Por exemplo, a Pfizer, que vem em maior quantidade, 10 doses, dificilmente um frasco chega a 10 doses. Cai para 7. A Coronavac tem uma perda técnica ainda maior. Pelo menos essas são as afirmações dos coordenadores de imunizações. De fato, qual seria o impacto, então, já que o senhor está denunciando aí que faltam 70 mil doses da Coronavac, as perdas técnicas teriam impacto, de fato, nesse volume? Luciana, todas as vacinas, elas são... a produção delas é fiscalizada pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e todas são envasadas com uma quantidade a mais de doses. Então, não existe essa conversa, na minha opinião, sinceramente, de que um frasco que deveria ter 10 doses só veio com 7. O que houve aí foi a utilização de uma seringa inadequada que não dá a precisão para a aspiração das doses. Os frascos que são de 10 doses, eles vêm sempre com uma dose a mais. Os frascos de 5 doses vêm sempre com uma dose a mais, tanto da Pfizer, quanto da AstraZeneca, quanto da Coronavac. Essa explicação não é uma explicação que tenha coerência, porque, do contrário, a Anvisa jamais
liberaria a produção de vacinas, o laboratório dizendo que tem 10 doses e só tem 7, 8, 9 doses. Deputado, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa A Notícia de Frente, contribuiu muito com as informações aqui. Nós vamos continuar falando sobre a pandemia, também sobre a imunização. Obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço, Luciana, Haroldo, Kleber, um prazer para mim estar aqui com vocês. Agora são 7h09, vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho.